Primeiro agradecer a presença de todos, né, que vem aí dar apoio ao nosso intuito de refazer a ponte entre a ciência e a espiritualidade e trazer algumas reflexões de alguns aspectos técnicos que têm implicações filosóficas e práticas que interessam diretamente a cada um de nós, sejamos nós terapeutas, profissionais de saúde ou não, né? E essa fala de hoje, de manhã, do automatismo celular amor incondicional, ela fala um pouquinho sobre evolução, né? Com aspectos de evolução biológica, mas também da evolução da inteligência, do princípio inteligente, né? Então, quando eu era pequeno, lá no Brasil, em São Paulo, quando a gente achava que alguém, queria dizer que alguém era burro, a gente falava que tinha QI de ostra ou QI de ameba. Então dizia assim, ele tem QI de ameba, ele não consegue raciocinar e tal, falava mal da pessoa assim. Essas são as amebas, são três, né? O Guinho, o Zezinho, o Luizinho, as três amebas que representam aí essa classe de seres unicelulares. Um ser unicelular é um ser que é composto biologicamente por uma única célula. E realmente eles têm, não tem nenhum tipo de cognição mais complexa nem nada, mas eles têm o que nós chamamos de automatismo celular. Então, se você olhar bem, você vai ver que não é aquela célula redondinha, né? Ela tem essas protuberâncias aqui que são os pseudópodes. Os pseudópodes são projeções do citoplasma da ameba que ela emite, por exemplo, para comer. Então, se ela tem uma partícula próxima dela, ela chega próxima dessa partícula e ela tem condições de identificar se aquilo é alguma coisa, um alimento, pode ser um alimento, se é benéfico, ou se é alguma coisa nociva para ela. Se for nociva, ela recua, ela foge daquilo. Se for um alimento, ela abraça com seus pseudópodes para formar um vacúolo digestivo e se alimentar daquilo. Então, ela tem um certo grau de percepção do meio e usa isso de uma maneira orientada, né? A gente não pode chamar isso de inteligência, mas é uma orientação, existe um grau de orientação específico. Da mesma forma, ela consegue metabolizar isso, ela consegue trabalhar esse alimento, ela respira e ela consegue excretar aquelas substâncias que ela produz e que são tóxicas para ela. Então, essas funções, e se dividir, se multiplicar. Essas funções são as funções básicas que são chamadas de automatismo celular. Então, esse automatismo celular, ele existe desde que exista uma célula viva, né? E ela se organiza dessa maneira em todos os ambientes biológicos conhecidos. Bom, com a evolução, algumas células perceberam que a união faz a força, não é? E aí elas começaram a se reunir em uma espécie de colônia. Então aqui a gente tem uma imagem de uma esponja do mar, né? Vocês conseguem identificar o indivíduo aí? Não dá para identificar, né? São vários indivíduos aqui juntos. Então cada parte dessa aqui é um indivíduo. Por que é difícil a gente identificar eles? Porque a verdade é que cada esponja é um conjunto de células absolutamente iguais, que se associaram e cada uma delas faz absolutamente a mesma coisa. Então, é como se fosse uma pequena sociedade em que não existe especializações, todo mundo faz tudo. Então, todo mundo respira igual, todo mundo se alimenta igual, todo mundo excreta igual, só que elas estão juntas para formar uma estrutura e essa estrutura protege cada uma delas. Então é o início da evolução, né, de animais mais complexos. Então as esponjas do mar, as poríferas, né, chamadas poríferas, elas têm essa característica. Eu tenho 3 filhos, eles já estão um pouco grandes agora, né, o mais novo está com 12 anos, mas eles gostavam muito de um desenho que é o Bob Esponja, deve ter aqui, né, também o Bob Esponja. Então, por que eu trouxe o Bob Esponja para a palestra? Porque eu achava muito estranho alguém fazer um personagem que era uma esponja, né? E que vivia no fundo do mar, que a fenda do biquíni é no fundo do mar,
né? Aliás, fenda do biquíni é uma coisa que é um nome bastante sugestivo. E aí eu descobri que o desenhista do Bob Esponja é biólogo marinho. E deve ter sido um grande desafio para ele falar assim, alguém deve ter falado para ele, você não consegue fazer um personagem com uma esponja do mar, porque olha só o que é uma esponja. Ele não teve dúvida, ele pegou uma esponja de cozinha, né, colocou numa calça quadrada e colocou lá como personagem do desenho. Mas se você for olhar os outros personagens do desenho, é interessante porque ele estabeleceu uma linha na escala filogenética. Eu coloquei aqui primeiro é o plâncton, né, que é o grande vilão, apesar de absolutamente incompetente, que é o ser unicelular, né? Então é um desenho agradável porque o vilão mais terrível é tão incompetente que ele não oferece perigo, né? Depois, esse aqui é a primeira da escala, depois vem o Bob Esponja, com uma ingenuidade, né, com uma pureza típica de um ser que tem baixa complexidade e que ainda não tem os seus conflitos filosóficos, né? Depois da esponja vem a estrela do mar, são os equinodermas, que já tem diferenciação celular. Então veja, já é um animal que tem um outro nível de complexidade, é pluricelular como a esponja, mas ele já tem algumas células que são desenvolvidas para uma função específica. Então você vê que já começa a ganhar complexidade. Aí depois ele vai para o lula molusco, né? Que é um molusco, uma lula, mas a gente já sabe, por exemplo, que proporcionalmente ao tamanho do corpo, um polvo tem um cérebro extremamente desenvolvido. E ele é capaz de algumas tarefas cognitivas complexas. Então vocês vejam que já está ganhando mais complexidade, né? Está ganhando mais complexidade. Então a formação de um sistema nervoso, que é o que a gente vai observar nos moluscos, já traz uma característica de grande refinamento do animal em relação ao meio ambiente em que ele vive, né? E finalmente, o final da escala evolutiva é o mamífero. Como é que você vai pôr um mamífero dentro da fenda do biquíni lá no fundo do mar? Ele pegou um esquilo, colocou dentro de uma roupa de astronauta e pôs lá. Ele pôs a esponja na calça quadrada, nenhuma dificuldade de fazer o esquilo viver lá. Mas você pode ver que a Sandy é a mais esperta do grupo, é a mais inteligente, ela que resolve os problemas, né? Ela é proativa, ela tem uma série de tecnologias onde ela mora e assim por diante. Então ele estabeleceu, dentro da escala filogenética, uma evolução de seres que vão ganhando complexidade biológica e, ao mesmo tempo, vão ganhando complexidade na sua relação com o meio, né? Mas todos eles continuam com um automatismo celular. Cada célula que forma, cada tecido, mesmo que ela ganhe algum grau de especialização, como por exemplo, eu trouxe aqui uma célula de músculo. Um músculo, a célula muscular, é uma célula que é bem específica. Ela tem todo um design, toda uma função específica de gerar tensão e movimento. Então, essa célula, ela nasceu e foi desenvolvida, projetada e desenvolvida para uma tarefa específica. E isso começa a aparecer, principalmente nos mamíferos, mas já aparece antes, né, no início da diferenciação celular. A célula mais específica, mais refinada que a gente tem é o neurônio, que é capaz de promover um estímulo e transmiti-lo, né, perceber um estímulo e transmiti-lo. Então, cada célula vai ganhando um grau de especialização e vai se associando como se fosse uma sociedade complexa. Se você vai numa cidade bem pequenininha, né, por exemplo, lá no Brasil, eu já fui numa cidade lá no interior do Mato Grosso do Sul, chama Camapuã. Perto de Camapuã tem um sítiozinho que chama Pontinha do Coxo, né? Você vê que é um lugar bem, uma metrópole, Pontinha do Coxo, tem 5 casas lá. Então, se eu me formo neurocirurgião e vou trabalhar em Pontinha do Coxo, o que vai acontecer? Vai aparecer gente na minha casa para fazer parto, vai aparecer gente na minha casa pedindo para eu cuidar do filho, vai aparecer gente, entende? Porque não cabe especialidade lá. Então, se eu for médico e for trabalhar lá, eu vou ter que fazer tudo, vou ter que atuar em todas as áreas possíveis. E o meu grau de resolutibilidade também é baixo, porque eu não tenho hospital, eu não vou ter onde operar e assim por diante. Conforme você vai indo para cidades maiores, aí cada um vai assumindo uma especialidade. Então, por exemplo,
quem cuida da fazenda geralmente pega o leite, faz o queijo, faz o pão. Por quê? Porque não tem padaria. Então ela sabe fazer um tipo de pão, às vezes 2 no máximo. Qual é a vantagem de você estar numa cidade grande? Você não precisa fazer o pão, você atravessa a rua e na padaria tem uns 10 tipos de pães diferentes. Você escolhe o que você quer. Então, na medida em que vai ganhando complexidade, você vai se especializando e vai criando interdependência. Ou seja, aquele que só faz o pão depende de alguém que forneça o queijo. Aquele que só faz o queijo depende de alguém que forneça o café. E assim por diante. Então, um ser complexo, pluricelular complexo, é um ser que tem as células especializadas, não é? E que essas especializações geram dependência entre as outras células. E aí cria essa complexidade que são esses elementos orgânicos, tipo os moluscos, os répteis, os peixes, já começam com algum grau bastante específico de especialização, tá? Bom, cada uma dessas células, apesar de especializadas, mantém o seu automatismo celular. Entretanto, com o aparecimento de estruturas neurais, quando você começa com a notocorda, a encefalização, a formação de um cérebro, então você vai ganhando essa complexidade e você vai percebendo o meio de uma maneira mais específica. Então não é só o que é bom de comer, o que não é bom de comer, aonde que eu tenho que eliminar, o que não é para eu eliminar. Você começa a perceber mecanismos que estão acontecendo ao seu redor, inclusive alguns mecanismos de defesa para evitar agressões e assim por diante. E aí gera o que a gente chama de instinto, que na verdade são comportamentos padrões, ou seja, a percepção do animal para determinados estímulos que geram uma resposta padrão, né? Então, a gente pode definir instinto assim: padrões herdados de respostas ou reações a certos tipos de situação ou características de determinadas espécies. Por exemplo, se eu sou um coelho e eu estou comendo no pasto lá, estou no meio do campo, e de repente eu sinto um cheiro do leão da montanha. Quer dizer, aquele cheiro específico gera em mim uma situação de estresse para eu sair correndo na direção contrária de onde vem o cheiro, né? Então, qual é o instinto? O instinto de fuga. E o leão da montanha, qual é o instinto dele? De chegar perto do coelho contra o vento, para o cheiro dele não chegar no coelho antes dele. E assim começa essa luta de padrões herdados, né? Esses padrões, eles são fundamentais principalmente para a preservação da vida do próprio indivíduo e a propagação dessa vida através dos instintos de reprodução. Então, por exemplo, nessa cena aqui, quem que está lutando pela vida? Os dois. Os dois estão lutando pela vida. A chita, que é um animal mais veloz da natureza, é também o que mais gasta energia. Então, outro dia eu estava vendo um documentário que explicava que quando ela corre, se ela demora muito para pegar a presa, na hora que ela mata a presa, ela precisa de algum tempo para se recuperar, porque ela não consegue nem comer. E as hienas que sabem disso, ficam sempre próximas da chita. Quando a chita pega a presa, na hora que ela vai parar para descansar, as hienas roubam a presa da chita. Então vocês vejam como a natureza, ela não é nada solidária, não é? O instinto, ele é bastante egoísta. É você querendo se dar bem, você querendo que as coisas aconteçam da melhor maneira para você. Isso é instinto. Cadê o automatismo celular? Está lá. Cada célula muscular da chita e do gamo, cada célula nervosa desses animais estão trabalhando em benefício desse animal, dessa consciência, que apesar de mais primitiva, mais rudimentar, ela atua, age e reage com o meio, né? Então o instinto é como se fosse um botão. Então, em caso de emergência, aperte o botão vermelho. Qualquer sinal, qualquer estímulo que signifique uma emergência, você aperta o botão. Apertado o botão, você reage automaticamente, né? Graças a esse instinto é que a gente nunca vai ver uma cena como essa, né? Você está sendo comido por um tubarão e tá beleza, tá tudo bem. Quer dizer, isso não acontece, porque a própria visão do tubarão já gera em você um estresse, taquicardia, né? A mesma coisa acontece com cobra,
né? E com alguns animais que nem oferecem perigo real, barata, por exemplo. Quem é que gosta de barata aqui? Levanta a mão. Como disseram, né? Deus fez pelo menos um erro, pôs asa na barata, porque além de tudo ela ainda voa, não é? Então, mas para a barata deve ser bom, ela deve ter alguma utilidade as asas dela. Então, o instinto, ele tem esse caráter de padrão, de funcionamento automático, e é eminentemente egoísta, né? Então, por exemplo, a gente pode perceber algum comportamento de alguns peixes, por exemplo, em que eles, quando entram na época da reprodução, a fêmea e o macho vão nadando junto. Aí, na hora que eles ficam excitados sexualmente, a fêmea põe os ovos na água e o macho põe o sêmen na água. E esse sêmen fecunda os ovos. O que acontece depois disso? Cada um vai embora para o seu lado, né? E eles abandonam os ovos fertilizados. Então, quando os peixinhos nascem, eles vão nascer sozinhos. E ninguém vai estar lá para proteger eles. Então, como é que isso resulta na natureza? Resulta que muitos predadores usam isso para se alimentar. Ou comem os ovos fertilizados direto, ou comem os filhotinhos na hora que eles acabam de sair do ovo. Como é que a natureza resolveu isso? Bom, eles põem milhares de ovos, para que haja uma chance de sobrevivência. Então, todos os animais que se reproduzem e não cuidam da prole, a prole é grande, né? A tartaruga, ela põe 200, 300 ovos. De cada postura da tartaruga, sobrevive um animal, às vezes 2. A vantagem é que elas duram muito tempo, elas duram 80, 90, às vezes 100 anos. Então, você vê que é tudo proporcional. Se as 200 tartarugas sobrevivessem, né, certamente a gente ia ter um desequilíbrio ecológico no mar, porque ia ter muita tartaruga, né, e elas comem alguma coisa, o que elas comem ia desaparecer e assim por diante. Então tudo tem um equilíbrio, mas você percebe que nesses animais em que a reprodução é feita dessa maneira, não tem nenhum tipo de compromisso com a prole, mas o próprio instinto acaba gerando uma espécie de rudimento de amor. Então, no mamífero, como na raposinha, por exemplo, ela tem uma prole que não é pequena, são 4, 5 filhotes, mas ela cuida dos filhotes, né? Ela tem uma chance, desses filhotes tem uma chance de morrer grande, porque o ambiente é inóspito, porque é difícil conseguir alimento, porque eles, pequenininhos, também são presas fáceis dos animais que andam em bando, em matilha, né? Mas ela faz uma proteção e a gente observa coisas interessantes. Nessa fase em que a fêmea assume a responsabilidade pela prole, ela é capaz de se sacrificar pelo filhote. Então, não são raras as vezes em que se observam a fêmea se pondo em risco para defender o filhote. E nos primatas mais complexos, como os chimpanzés, por exemplo, muitas vezes o macho também se sacrifica pela comunidade, pela sociedade que ele está defendendo. Então a gente já percebe uma ligação afetiva entre esses animais. Então, tem automatismo celular nesses animais? Tem. As células que formam eles estão lá. Tem instinto nesses animais? Tem. Se você colocar eles em perigo, eles ficam agressivos, eles arreganham os dentes, eles podem tentar te agredir, mas também já tem alguma coisa a mais neles, que é o que a gente pode chamar de inteligência. Então, o automatismo celular é uma forma de inteligência bem rudimentar. O instinto já é uma inteligência, é um padrão aprendido, herdado, mas foi aprendido. E esse aprendizado garantiu à espécie a sua reprodução e a sua permanência no meio ambiente. Mas a inteligência já é alguma coisa a mais. A inteligência a gente pode definir como a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair ideias, compreender ideias e linguagens e aprender. Então, a inteligência já seria um degrau acima, em que eu não só percebo o que está acontecendo no meio, mas eu analiso aquilo de uma maneira objetiva, né? E posso planejar, eu posso otimizar as minhas ações, eu posso prevenir danos, né? Eu posso prevenir faltas
E isso é uma coisa que já começa a aparecer nos mamíferos de uma maneira bastante específica. Antes até, a gente tem outros exemplos, eu acabei usando o exemplo do polvo, mas são outros animais que têm capacidade de planejamento, né? Eles conseguem fazer usar esse raciocínio de uma maneira objetiva. Então, o raciocínio é uma coisa que é bastante característica da inteligência. E o que a gente percebe é que existe o raciocínio interrompido e o raciocínio contínuo. Os animais, o nosso querido amigo cachorro, né, que é um animal muito próximo da gente, ele tem raciocínio interrompido, né? Quem tem cachorro aqui já percebeu que em alguns momentos eles estão parados assim, eles ficam olhando assim. Os meus cachorros ficam fazendo isso, de vocês faz também? Aí às vezes eu fico olhando para eles e falo assim, o que ele está pensando, né? Nada, não está pensando nada. Dá uma inveja, não dá? Tem dias assim que a gente tem uma vontade de não pensar em nada, né? De parar e interromper o nosso raciocínio e a gente não consegue fazer isso. O cachorro consegue. Como é que você sabe disso, Décio? Eu perguntei para o meu cachorro, ele falou. Não, você faz um eletroencefalo do cachorro, você percebe que as áreas corticais do pensamento deles ficam planas em determinados momentos. Então, eles interrompem o raciocínio. Isso daí é que faz com que eles tenham uma dificuldade a mais de abstrair ideias do que nós. Eles fazem associações, mas as associações podem se interromper o raciocínio e fica mais difícil dele associar uma coisa com a outra, mas eles fazem essas associações. E a gente que tem cachorro sabe disso, né? Agora, o grande salto na escala evolutiva é o pensamento contínuo, que é uma coisa específica do ser humano, né? Então, o ser animal para o ser hominal, que já é um outro nível evolutivo, ele se dá pela característica do pensamento contínuo. E o pensamento contínuo gera ideias e conquistas extremamente importantes. Eu coloquei aí 2 exemplos dignos da nossa espécie, que usando o seu raciocínio contínuo trouxeram ideias e pensamentos muito importantes, né? Então, entre a inteligência e o instinto, né, não existe conflito, existe subjugação. O que acontece é que os instintos continuam lá, como o automatismo celular continua lá. Quem começou a construir esse prédio aqui, num determinado momento, colocou o primeiro tijolo. Onde está esse tijolo hoje? No mesmo lugar, fazendo o quê? A mesma coisa. Só que hoje a gente não se percebe, não dá conta de quem é esse tijolo, porque ele foi subjugado por outras estruturas. Então, se você está no 5º andar de um prédio, significa que tem primeiro andar, tem segundo andar, tem terceiro andar e assim por diante. Então, a inteligência, ela não vem anular o instinto, como o instinto não anulou o automatismo celular. O que houve é que a sua capacidade de planejamento, a sua capacidade de abstração, ela subjugou o instinto. Então, isso é que faz com que você não grude no pescoço do seu patrão quando ele vem falar alguma bobagem para você. Porque o seu instinto é de matar ele asfixiado, mas você pensa assim, se eu fizer isso, eu vou perder o emprego, eu vou preso, minha família vai passar fome. Então, o que você faz? Você dá um sorriso, fala que vai resolver o que ele pediu, sai dali, arranja outro emprego, quando você estiver bem empregado, aí você vai lá e esgana ele. Então você planejou, você pensou o que você vai fazer, você não sai simplesmente esganando todo mundo por aí, né? Você esgana planejado, para você não ir preso e assim por diante, né? Então isso é o que faz a inteligência. Mas vejam vocês, o automatismo celular era para a preservação da célula, o instinto para a preservação do indivíduo, e a inteligência também. A gente continua egoísta, né? A gente continua querendo se dar bem, né? O problema é que, para a gente se dar bem, a gente começa a perceber em determinado momento que não adianta só você ficar bem, porque se só você ficar bem, também dá problema. Então, se você é um cara rico, tem dinheiro, tem um carro legal, mora numa casa boa, mas todo mundo que está em volta de você não consegue dinheiro nem para comer, o que vai acontecer? Você não vai conseguir usar o seu carro, você não vai conseguir usar a sua casa, porque eles vão invadir a sua casa, vão tentar roubar o seu carro, vão tentar roubar você, não é? Então, é o que funciona, por exemplo, que é o falso, a falsa caridade, né? O exemplo típico é cunhado.
Sua irmã casou com um cara que é um mala, né? Aí ele está sem emprego. Você fica todo dia tentando arrumar um emprego para ele. Por quê? Porque você gosta dele, da sua irmã? Não, porque você quer que ele pare de tomar sua cerveja todo final de semana. Todo final de semana eles aparecem para almoçar, para jantar. Ele vai lá, abre sua geladeira, toma sua cerveja. Você quer que ele vá embora. Então você quer que ele arrume um emprego, né? Você diz que é para fazer sua irmã feliz, mas é mentira. A verdade é que você quer se dar bem, né? E para você se dar bem, ele está incomodando. Isso eu estou brincando, né? Meu cunhado é ótimo, mas eu estou falando em termos mundiais. Será que esses senhores, eles se encontraram porque eles amam os pobres? Porque eles estão muito preocupados com o conforto dos africanos, dos nossos irmãos? Será que alguém está preocupado com o que está acontecendo na Síria, porque eles querem que a Síria tenha um futuro legal? Ou porque está sobrando um desconforto que são os refugiados que estão batendo nas portas dos países desenvolvidos? Não é? Então, na verdade, essa coisa é que a gente continua egoísta. E a inteligência faz com que a gente raciocine que, num determinado momento, eu preciso que o outro esteja minimamente desenvolvido para ele não me incomodar. Porque mesmo que eu me dê bem, se todo mundo ao meu redor não estivesse dando bem, eu não vou conseguir usufruir as minhas conquistas. Então, em nível de civilização, se eu tiver um país muito miserável e muito insalubre, eu preciso tratar, eu preciso intervir. Por quê? Porque vai aparecer doença aqui que não era para ter mais. Outro dia eu estava vendo num relato de epidemiologia, tem casos de peste negra nos Estados Unidos. Quer dizer, a peste negra a gente achava que não tinha mais, é transmitida pelo rato, tem lá. Não é? A própria AIDS surgiu por conta de desequilíbrio ecológico, foi provocado por problemas econômicos, né? Algumas populações famintas começaram a abater macacos que elas não comiam, e esses macacos eram infectados por um vírus que no macaco não provocava nada, e no ser humano gerou a AIDS. E olha o estrago. Então, você identificar isso faz com que você precise fazer alguma coisa, porque aquilo acaba te incomodando, acaba incomodando a sua vida, acaba incomodando o seu conforto, né? Além do que, tem a imigração, né? E os imigrantes, eles chegam e, normalmente, os que vêm são os menos favorecidos, eles têm menos cultura, eles vão se aglomerar na miséria e, através da busca da sobrevivência, eles acabam aumentando a violência. Então, olha só, a gente está com um problemão. A gente não está preocupado com o outro. A gente está se lixando se o outro vai ser feliz ou não. Mas a gente quer se dar bem. Foi sempre que a gente quis. Desde a época que era o elemento unicelular. Desde a época do instinto. E a gente continua querendo se dar bem. Só que para a gente se dar bem, a gente começa a perceber que alguma coisa a gente tem que fazer em favor do outro. E aí a gente começa com as ações de solidariedade, né? Então você vai lá e manda um grupo para ajudar determinada população. Você vai ensinar noções de higiene para determinada população. E a coisa vai acontecendo. Nesse momento em que você manda alguém para ajudar, aí acontece uma coisa bastante estranha, porque na hora que você está lá para ajudar o outro, para o outro parar de te incomodar, você começa a sentir um bem-estar estranho, uma sensação esquisita, que te satisfaz na hora que você está fazendo o bem para o outro, mesmo que o outro não reconheça. Você começa a perceber que determinadas coisas vão muito mais além do que aquela racionalidade que inicialmente te motivou. E de repente você vê uma cena como essa e aquilo fica insuportável para você. Você não consegue mais entender como aquilo pode estar acontecendo. E de repente você já não está mais fazendo nada porque você quer que o outro pare de te incomodar. Você está fazendo alguma coisa porque se torna necessário para você fazer aquilo, porque senão você não consegue conviver com você mesmo.
Aquele incômodo que vinha de fora começa a vir de dentro. E na hora que você faz alguma coisa, você começa a perceber o seu bem-estar. E você descobre finalmente que você só precisa do outro para ser feliz, não porque o outro precisa fazer alguma coisa para você, mas porque você precisa fazer alguma coisa para o outro. E esse é o momento mágico em que todo o seu egoísmo se transforma em altruísmo. Mesmo porque você ainda quer simplesmente ser feliz. Você ainda está lutando pelo seu bem-estar. Só que você chega à conclusão que você só vai estar bem quando você estiver agindo pelo bem do outro. Então, a gente precisa do outro para ser feliz? Precisa, mas não porque o outro tem que fazer alguma coisa por nós. Não porque eu preciso de alguém que me faça feliz, porque eu preciso de alguém que me ame, eu preciso de alguém que supra minhas necessidades básicas, materiais, as minhas necessidades emocionais, não é isso. Eu preciso de alguém que precise de mim. Porque eu descubro que o bem-estar que eu sempre quis, ele está no fato de eu poder estar fazendo bem para o outro, né? E esse é o momento mágico, em que a gente finalmente vai atingir a última escala da evolução, da inteligência. A gente saiu do automatismo celular, passou pelo instinto, pela inteligência, aí a gente chega naquilo que Jesus explicou para a gente, que é o amor incondicional. O que é o amor incondicional? É o amor sem condição. É o amor pelo amor. O que me traz benefício de amar incondicionalmente é o fato de eu amar. Então, quando eu amo, não me importa o que o outro sente, não me importa como o outro reage, eu não espero que ele nem agradeça. Então, se eu amo incondicionalmente, a palavra ingratidão desaparece do meu dicionário. Porque eu não espero nada de volta. E se a palavra ingratidão desaparece do meu dicionário, a mágoa também desaparece, o rancor também desaparece, o ódio também desaparece. E se essas palavras desaparecem, o perdão se torna desnecessário. Porque o perdão ele só é necessário como antídoto para a mágoa, para a raiva, para o ódio. Então veja que interessante, né? No final, a gente descobre que fazer bem nos faz bem, antes de fazer bem para o outro. E aí a gente descobre a grande pegadinha de Deus, que o nosso egoísmo é que vai levar ao altruísmo. A minha busca incessante pelo meu bem-estar é que gerou a minha descoberta de que eu preciso gerar o bem-estar do outro, senão eu nunca vou estar bem, né? Então, é o final do processo evolutivo e na minha opinião, o nosso próximo passo evolutivo. Se a gente saiu de seres rudimentares, unicelulares para pluricelulares, se a gente subjugou o nosso instinto com a inteligência, agora a gente vai subjugar a inteligência pelo amor incondicional, que é aquela fase que vai nos tirar da fase hominal para nos levar para a fase crística, para a fase angelical, né? Que é o próximo passo. Longo, grande, né? Parece-nos inatingível nesse momento, mas vai acontecer, porque todos nós somos destinados à felicidade. E eu quero terminar com esse texto que eu acho bastante significativo. O perdão só é necessário para os que ainda não sabem amar. Quem ama incondicionalmente não se ofende, portanto, não precisa perdoar. Essa é a grande verdade que nos foi trazida pelo nosso Chico Xavier, né? E o amor incondicional é o último degrau da evolução da inteligência, né? É atrás dele que nós estamos indo hoje e é por ele que nós lutamos. O grande ensaio do amor incondicional, na minha opinião, é a nossa relação com os nossos filhos. Apesar que eu descobri, né, com a minha experiência como pai, de que não é ainda amor incondicional. A gente ama incondicionalmente eles até a puberdade. Depois acaba o amor incondicional. Na puberdade a gente descobre que a gente quer que eles sejam aquilo que a gente imaginou que eles deviam ser e não aquilo que eles realmente são, né? Então foi uma grande frustração para mim que eu descobri que ainda nem os meus filhos eu consigo amar incondicionalmente. Então muitas vezes
As pessoas podem ser egocêntricas, ilógicas, insensatas. Vamos perdoá-las assim mesmo. Se você é um vencedor, você vai ter alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto assim mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Isso pode não ser o bastante, mas dê o melhor de você assim mesmo. Veja você que no final das contas, é entre você e Deus, nunca foi entre você e as outras pessoas. Muito obrigado.